Olá pessoal, muito bem, bom dia. Estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho do Technicase, do problema que nós estamos presenciando hoje ao redor do mundo. Primeira coisa, antes de mais nada, gostaria de expressar o meu apoio a todos os profissionais de tecnologia que hoje estão aí na loucura desde umas 2 horas da manhã, horário aqui do Brasil, em virtude desse problema, né? Também o meu apoio à CrowdStrike, né, que consigam realmente resolver o problema o quanto antes aí, com impacto grande ao redor do mundo. Tá? E vou começar com uma frase de um gestor meu, né, de um ex-gestor meu, que dizia o seguinte: a área de infraestrutura, e eu posso expandir isso para a área de segurança, é igual uma geladeira, né? Que nós temos na nossa casa. Enquanto ela está funcionando, ninguém lembra que ela existe, né? A gente vai lá, pega os nossos itens e pronto. Mas quando ela para, gera um problema muito grande. Todo mundo vai reclamar, todo mundo vai dizer, todo mundo vai falar: pô, não funciona, esse negócio não presta e assim por diante. Tá? Então, vamos nos posicionar com relação a isso, né? Nesse sentido. Uma geladeira, por melhor que ela seja, uma hora ela pode parar, sim. E vamos entender o porquê de algumas questões aí, tá bom? Agora vamos voltar um pouquinho mais para o Technicase. Vamos entender como funciona, pelo menos de forma simplória, de forma básica, um EDR nos próximos slides para que a gente possa dar continuidade aí. Primeiro, nós temos dentro do Windows duas camadas de proteção, né, principais aí. O ring 0, que é o espaço de memória do kernel, e o ring 3, que é o espaço de memória do usuário. Então, onde o ring 3 a gente tem não tem problemas caso ocorra exceções. Já no ring 0, se a gente tem algum tipo de exceção, a gente pode presenciar o que nós estamos presenciando hoje, que é a falha do sistema operacional, a tão famosa Blue Screen of Death. Bom, então vamos lá. Dentro das APIs do Windows, a gente tem diversas camadas, boa parte delas finalizam a sua chamada ou chamam dentro do NTDLL, que por sua vez vai fazer a entrada para o espaço de memória de kernel. Aqui tem o que a gente chama de gate ou portão de entrada, que é uma instrução de system call, que a gente vai sair do contexto do usuário e vai para o contexto do kernel. Tá? Então essa é a chamada geral. Então aqui nós temos um exemplo, né? O Notepad querendo abrir um arquivo ou criar um arquivo, chama a DLL kernel 32, que chama a kernel base e que vai por sua vez chamar a NTDLL. E a NTDLL vai ser responsável por fazer essa transição entre o espaço de memória do usuário para o espaço de memória de kernel. Vem para cá, faz todo o processo, executa a função, volta e dá o retorno para a aplicação que chamou originalmente. Tá? Então esse é o fluxo feliz da chamada e como acontece normalmente. E aí como que os EDRs trabalham? O EDR pode trabalhar na camada de espaço de memória de usuário, como no espaço de memória de kernel. Vamos entender um pouquinho só do espaço de memória de usuário? Então, nós temos aqui um executável qualquer que vai chamar uma função, por exemplo, a virtuallog dentro da kernel 32, que vai para a kernel base e iria para a NTDLL. A NTDLL, por sua vez, chamaria direto, né, o system call, como nós vimos no slide anterior. Mas, como os EDRs geralmente trabalham nesse ponto, eles fazem uma interceptação dessa chamada. Então, injetam no nosso processo uma DLL que altera o código de NTDLL em tempo de execução, por sua vez fazendo um jump ou uma interceptação da nossa chamada de função. E aí, o EDR tem a capacidade de analisar a nossa chamada e gerar telemetria e tomando a decisão se continua ou não com o nosso fluxo de execução. Se continua, geralmente retorna aqui para a NTDLL, que por sua vez vai fazer o System Call. Ou muitas vezes o próprio DLL aqui do EDR chama o System Call diretamente e assim por diante.
Né? Então esse é o fluxo de interceptação, onde o EDR gera as telemetrias para verificar, deixo ou não deixo, pode ou não pode, é malicioso ou não é malicioso. Tá bom? E aí, nós temos diversas técnicas. Uma das técnicas, por exemplo, é a Direct System Call, que faz o seguinte, técnica de bypass, né, aqui falando, que faz o seguinte, ao invés de chamar a Create File, Kernel 32, Kernel Base e assim por diante, em TDLL, ele vem, né, monta a stack, né, monta stack, chamada, parâmetros e assim por diante, e chama diretamente o System Call. Sim, isso é possível e é permitido dentro da arquitetura do sistema operacional. Tem diversas questões que o objetivo desse vídeo não é falar sobre isso, mas sim é possível fazer isso aqui tranquilamente, e isso sim é uma das técnicas de bypass, tá? Como nós temos falado aí há algum tempo disso. Aí a gente pode ter variações dessas técnicas, como o Heaven Gate, Hell's Gate, Hallows Gate, enfim, algumas outras variações aí dessas determinadas técnicas, tá bom? Mas aí, nesse cenário, o que acontece? A gente está bypassando as camadas de proteção do EDR em User Mode. Mas, uma vez que a gente passa para o espaço de memória do kernel, que a gente passa para o kernel, o EDR pode também aqui fazer interceptações a nível de kernel para tomar a decisão. Passo ou não passo? Pode ou não pode? É ou não é malicioso? Né? Para bypassar as proteções de nível de kernel, a gente precisaria de um driver de kernel, que para isso precisaria ser administrador de sistema e uma série de questões. Então, não é tão simples fazer esses bypass a nível de kernel. Tá? Então, por isso, antigamente, os EDRs e antivírus, enfim, trabalhavam somente em nível de espaço de usuário. E de algum tempo para cá, alguns anos para cá, pelo menos os top do Gartner começaram a trabalhar com drivers, com monitoramento em kernel mode para fazer as análises. Mas o que nós temos percebido? Que naturalmente, como as camadas de defesa vieram inicialmente somente espaço de usuário, elas são mais maduras e são mais robustas do que as camadas de defesa presentes no kernel, nos drivers de kernel. E essa é uma da razão. Outra razão para isso acontecer é que, se eu tenho uma exceção ou se eu tenho um erro em nível de espaço de usuário, o que acontece? A minha aplicação fecha, pronto. E ela pode ser resiliente, se for serviço do Windows, ela pode voltar automaticamente e assim por diante. Né? Eu posso ter um watchdog ali olhando e retornando. Né? Mas ela simplesmente fecha, só a aplicação vai causar problema. Então, na pior das hipóteses, se o meu antivírus falhar, ele vai falhar a minha aplicação que eu estou rodando ou o próprio antivírus. Ponto. Já se ocorre uma exceção em nível de kernel, aí o problema é outro. Por quê? Uma exceção não tratada a nível de kernel vai gerar o Blue Screen of Death, que é o que nós temos visto hoje com a CrowdStrike aí, né? com esse problema que está ocorrendo. O drive de kernel deles, por algum motivo, teve um problema, né? E está causando a parada de muita gente ao redor do mundo. Tem companhias aéreas, companhias energéticas, enfim, tem diversas empresas ao redor do mundo que estão paradas. Né? Então deu quase que um apagão digital em virtude deste driver de kernel. Por esse motivo que as empresas são conservadoras no ponto de vista do que vai ser colocado para o driver de kernel identificar. Então, nós temos visto que as identificações, telemetria, enfim, geradas pelos EDRs a nível de kernel são bem menos maduras ou menos robustas que as identificações e telemetria geradas em nível de espaço de usuário. Por sua vez, se a gente consegue efetivamente fazer um bypass nível de espaço de usuário, as proteções que nós temos a nível de kernel hoje ainda são ineficientes para proteger todo o sistema e ainda tendo alguns gaps que nós podemos facilmente entender e trabalhar, né, fora do radar
do EDR a nível de kernel. Tá? E uma das muitas provas disso é a nossa pesquisa do Hook Chain, que eu já vou falar um pouquinho mais dela, mas que a gente consegue bypassar boa parte dos EDRs de mercado, trabalhando somente a nível de espaço de usuário e sem nenhum privilégio adicional. E aí, voltando ao problema, o problema que nós vemos hoje, né, que está ao redor do mundo, é exatamente isso. Ó. Nós temos um Blue Screen of Death, né, o famoso BSOD, e aí aqui a origem do problema é exatamente o csagent.sys, que nós temos um zoom aqui, csagent.sys. É exatamente esse módulo que causou uma exceção, que está causando uma exceção e parando muita gente ao redor do mundo. Né? Então, a falha aí de módulos de kernel. Então, mais uma vez, por isso que os fabricantes de camada de defesa são conservadores no sentido do que vão colocar para o kernel monitorado. Tá bom? E aí, para finalizar aqui, né, a gente vai fazer o lançamento do Hook Chain, que é uma nova técnica de bypass de EDR para nível de espaço de usuário, né, que nós trazemos uma perspectiva diferente de técnicas que outrora são conhecidas e que alinhadas, trazidas de uma forma diferente, dão um sucesso também diferente nisso. Tá? Então nós vamos falar dessa técnica no sábado, dia 10 de agosto, lá na DEFCON 32, Las Vegas. Então, quem estiver por lá, convido para participar da nossa palestra e para assistir a nossa palestra lá. Tá? E depois da DEFCON nós temos no CyberSec Goiânia, tá bom? Então no finalzinho de agosto a gente vai falar exclusivamente no Brasil, no evento CyberSecurity em Goiânia, dessa técnica aqui. Então a primeira vez que a gente vai falar oficialmente em white paper dessa técnica no Brasil vai ser no final de agosto na CyberSec Goiânia. Tá bom? Então, valeu pessoal, obrigado, espero que gostem desse vídeo e até o próximo vídeo.